Fala, turma, tudo bem? Essa live seria pelo TikTok, mas alguma situação técnica não viabilizou essa nossa conversa por lá. Mas vamos por aqui mesmo. A convidada já está acessando daqui a pouco. Muito obrigado a todos que participam e me perdoem que eu tinha soltado que ia ser pelo TikTok, mas um detalhe importante, testar antes, né? E aí a gente vai ter eu acabei não testando e deu esse gapzinho, mas não tem problema, vamos por aqui mesmo, que o papo é muito bom. Deixa a convidada chegar. Deixa eu convidá-la. Peraí. Ver solicitação. Já convidei. A Lívia tem um contato bacana de informação. Olá, Lívia. Tudo bem? Tudo bem? Isso acontece, né? Problemas técnicos da internet, da É, rede. na verdade, acho que o grande problema é que eu não tenho muita. Esse aqui, ou se estiver aí me ouvindo, ela vai falar assim: ixi, já tá pronta para ser vó. É, Porque tem coisa que é. eu simplesmente não conheço. Não, mas tudo bem. A gente ia pedir para o pessoal que está por lá acessar por aqui, né? E porque o papo é relevante, eu agradeço muito sua participação. E vai ser. Você me ouve bem? Eu tô ouvindo baixinho, mas eu acho que é alguma coisa técnica minha, será? É? Quer acessar novamente? Você está por microfone, como é que chama? É, tô com fone sim. O E tava fone? funcionando bem lá no TikTok, aí aqui não tá. Mas assim, eu tô escutando você, dá para Eu, escutar. eu, eu te ouço muito bem, pessoal. Estou ouvindo, dá um joinha aí, mas está Não, dá tudo para certo. escutar sim. Ah, então Dá tá para bom. sim. Estou falando mais alto, inclusive, aqui para poder melhorar. Seja bem-vinda, muito obrigado pela confiança e participação do projeto de Cara Product em live, né? Eu tenho um podcast, mas retomei as lives. E já estava falando para o pessoal aí sobre a importância de cuidar da mente, né? Agora a gente está com esse apelo, na verdade, né? Uma grande oportunidade que, na verdade, do que acho que é desmistificar essa coisa do psicossocial, tá na lei desde 1978, é uma loucura isso. Então, Agora o governo tá dando uma ênfase porque cansou de gastar grana é afastando o isso, pessoal. é isso. Teve Então, muito afastamento, né? basicamente é isso, não é que o governo está preocupado com o ser Não, humano, com a tá saúde gastando dinheiro. mental. Tá É gastando tudo dinheiro. uma questão de dinheiro. É, Então a gente precisa entender que o princípio da coisa toda é grana do governo, está cansado de afastar o pessoal. De onde que é? Nas empresas. Então, se ele pudesse chegar dentro das casas das pessoas e falar assim, ó, cuida do seu filho para ele ser um ser humano melhor, para ele trabalhar melhor, ele faria, mas o que ele pode fazer é pegar as empresas. Então, é isso que ele está fazendo agora. é, Então, o funcionário vai trazer de casa um monte de coisa, um monte de questões, mas é dentro da empresa que ele precisa pelo menos voltar para casa do jeito que chegou. Esse é o grande ponto. Então, o governo está preocupado assim, legal. O trabalhador tem uma história, o trabalhador tem um problema emocional, ele nasceu num berço complicado, tem uma série de coisas. Mas dentro da empresa, ele não pode sair pior do que ele chegou. Que aí onera o governo, você entendeu? Esse é o grande ponto. mas também, eu não concordo com você plenamente, você é especialista nisso, só que eu penso que, voltando para minha geração, né, e de muita gente que vai escutar, cidadão, o problema de saúde mental, psicossocial, ele existiu, então, desde 1978, é isso? 76, 78. Quer dizer, o cara, mas mesmo assim, ninguém dava olhar para isso, né? O cara tava pirado, tava com problema, pirado no sentido literal da coisa, né? Assim, preocupado e desgastado e com um monte de coisa na cabeça, mas ia trabalhar. De uma certa forma, chorava no banheiro, sei lá, fazia qualquer É, coisa, dava o né? jeito dele.
E era o jeito dele, era o jeito que a gente tinha naquela época, porque era um negócio mais... Era muito complicado. Mas acho que trazer isso à tona hoje é importante, é relevante, porque acho que o ser humano mudou muito, Lívia. Mudou a característica, mudou a forma do carinho, mudou a forma da atenção com o próximo. Isso tudo é uma somatória de um monte de coisa, né? Eu acho que muita coisa agravou com a pandemia, tem várias linhas que seguem esse raciocínio. Ah, na pandemia intensificou isso, aquilo, outro. Mas a verdade é que antes a gente maquiava muito a coisa do Piada, burnout. é. Então ninguém assumia. Hoje em dia você simplesmente vive, né? Assim, eu acho que o grande problema do trabalhador na empresa atuando, é ele não poder ser ele mesmo. É a falta de autenticidade. Então, ele não pode perguntar algo na reunião porque ele é rechaçado, o líder vai olhar para ele de cara feia, talvez no dia seguinte ele não tenha emprego. Então, ele começa a perder a personalidade no dia a dia. Então, isso é um grande problema. Como que você mapeia isso? Então, existem técnicas para você mapear se a empresa vira um ambiente tóxico, inclusive se ele está. Na reunião você consegue ser ouvido, você consegue trazer ideias novas, você tem que fingir ser algo que você não é, É. porque a cultura da empresa exige isso. Então, olha quanta coisa, essa coisa de questionário é uma coisa desse tamanho nesse processo. As pessoas estão apegadas no questionário, tem gente falando, ah, eu vou aplicar aqui um link que eu achei na internet, meus funcionários vão responder. Cara, o negócio é monstruoso, ele vai mudar muita coisa, ele vai mudar uma cultura da geração. Da mesma forma que o EPI, a gente fala de segurança do trabalho, né, que inclusive é o tema, é um desafio para o segurança do trabalho. Antes ele tinha que botar capacete na galera, né? Colocar máscara, colocar luva. Agora a gente tem que ensinar o trabalhador a ver se o ambiente que ele tá não é só do risco de cair uma coisa na cabeça. Não, será que você está num ambiente que você pode ser você mesmo? Olha que pergunta forte. E vou te falar, a maioria dos trabalhadores nem sabe responder. Não sabe. Porque Não faz ideia. ele tá num ambiente que às vezes ele fala, poxa, será que eu vou... porque ele tem que sempre se superar. E às vezes ele fala assim, eu estou me superando, mas e fica desgastante, ele desiste do negócio. Porque o ambiente não ajuda, a liderança não ajuda, o formato da empresa não ajuda. E é muito sério o que você está falando, porque existe aquela coisa da pressão, né? Eu preciso ter resultado a qualquer custo. Então, eu falo muito da área de vendas, né? Eu sou da área de vendas. Qual é o cara mais cobrado numa empresa do que o comercial, gente? Uhum. Esse é o que sofre mais. Preparado. E o que ele está... Porque ele é o desafio da empresa e o desafio na hora da frente do cliente também. É outra pressão. São pressões distintas, mas que levam para o mesmo caminho. Exato. Aí ele vai lá e não consegue vender, volta para a empresa com vergonha, porque o amigo está vendendo, e aí tem um contraditório aí ele começa a gerar um monte de coisas na cabeça, e tem alguém que vai tratar disso? Tem alguém que vai pegar na mão dele e falar, calma, vamos fazer aqui, por que você não tá acontecendo? Vamos tentar, não. Poxa, não vendeu, né? Então, a pessoa que trata com NR1, que agora é famoso falar o gestor da NR1, ele vai tentar levantar e se essa meta de venda é humanamente possível de atingir. Compatível com o que está fazendo, gente. Com a realidade, né? Porque é fácil. Eu viro para você, Du, que fala, ó, você tem 5 dias para fechar um contrato com 10 condomínios. É possível. Não sei se mas se não for possível, isso é mapeado também. É piada. Eu me lembro uma vez, trabalhei numa empresa, lá atrás, lá no começo, tinha um quadro branco com o nome de todos os vendedores. Isso e ali você colava um selo, certo? Então o cara chegava lá, vendia, colava um selo. Pô, tinha cara lá que não tinha nenhum. Primeiro que o cara entrou no desespero danado porque sabia que não ia ter comissão, não ia vender. E segundo que virou chacota
Tinha cara que colocava um zero com risco, né? O zero riscado ali, para falar, ó, você não teve performance. Se isso fosse hoje, talvez a multa seria fantástica para Se ele aplicar, né? tivesse, se ele Né? sobrevivesse a esse processo, porque a chance de um suicídio é enorme, num caso como esse, Imagina. porque é bullying o tempo todo na própria empresa, num lugar que ele tem que estar todo dia, né? Não é um lugar que ele vai no futebol uma vez por semana para sofrer piadinha, ele vai todo dia lá. Então, se ele sobrevivesse a um processo desse, ele estaria afastado por burnout, com toda É, certeza. com certeza. E é muito triste isso. Ó, Olivia, eu tenho 3 vezes a tua idade, viu, meu? E eu vou te contar um negócio que eu vou contar para o mundo inteiro, eu não tenho problema nenhum em contar isso. Olha como é que é a loucura. Eu estudei em colégio de padre, certo? E aí eu estava sentado lá, entrou um dos professores e falou: "Ó, ninguém vai no banheiro aqui. Ninguém vai no banheiro." Naquele momento, eu fiz da calça. Molhou o chão da minha carteira. Meu Deus do céu. Aí foi aquela bagunça, aquela algazarra da molecada. Você imagina a tensão que eu passei. Eu passei comigo. Só que eu fui embora. Eu tive uma família que me auxiliou. Que aí meu pai e minha mãe me colocaram aqui e falaram: "Filho, isso é normal, aconteceu." No outro dia eu estava com a cara limpa lá. Mas eu tinha uma família que me acolheu para esse problema. Eu estou contando em rede social, em rede nacional aqui esse negócio. Você imagina quantas pessoas que vão trabalhar aí, colocando para o mundo de hoje, que às vezes não tem dentro do equilíbrio de casa Eu uma acho. do cara falar: "Eu perdi o emprego. Vem cá que eu vou te abraçar, vamos pegar o jornal aqui, vamos pegar a internet e amanhã a gente busca outro." Isso também é muito sério. Então, Porque é tem porque alguém em casa. é exatamente aí, nesse ponto, do que os empresários ficam malucos, assim. Você vai falar sobre o tema de psicossocial, o cara fala assim, mas o cara vem doente de casa, você quer que eu trate o cara? Eu falo, cara, ele vem doente de casa, mas ele não precisa sair mais doente daqui. E esse é o ponto. Esse Esse é é o o ponto. ponto. No, no, É, no, 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 potencializa a dor dele. é sobre isso. Sobre isso, gente. Você Acolhe o vê, cara. eu já cheguei para um dono de empresa e falei assim, mas como que é o ambiente? Aqui o pessoal pode errar? Olha que pergunta simples. Aqui o pessoal pode errar. Sabe o que ele falou? É claro que pode errar. Aqui o fulano fez uma merda aí, desculpa o palavrão, Pode mas falar. o outro fez não sei o que lá. Me custou 700 pila, 1.500 pila. Eu nem descontei do salário do cara. Só que isso custou pro cara um sermão de 3 dias, sei lá. Ele foi usado como exemplo na reunião mensal. Um negócio horroroso, assim. Então, era melhor descontar Era melhor e ele ter pagar. um tapinho no ombro e falar assim: brother, você vai acertar na próxima, eu vou descontar de você, mas você é um bom funcionário. Então, Toca a é vida. isso que o empresário não tem noção, sabe? É, Desse estrago. e faz um estrago. Eu falei para você que eu queria uma, eu já te falei isso, que eu criei uma sigla, que é o Não, GPD. Sabe o que é o GPD? não. Gerar pressão desnecessária. Hum, Entendeu? Porque assim, ó, eu liderei muita gente. E é sine qua non que você tem que falar: meu, se o cara errou, e vai errar, é ser humano, gente. vai Quantos errar. líderes não erram e passam informação que submetem o seu liderado a errar mais ainda? É, Então, aí, quando acontece isso, não, o problema é dele, né? O problema é dele, exato. você que errou. Então, É. assim, é fácil transportar a culpa para o outro. Uhum, Então, esse papo que você está tendo aqui é muito válido, porque vamos repensar no ser humano, gente. É é. tão simples, é o ser humano. Como é que a gente se conectou? Um xingando o outro? Não, Exato. se conectou na paz, ali, na harmonia, sei lá o quê, entendeu? Uhum, Pode acontecer uma treta entre a gente. Concorda? uhum. Vamos resolver. É. Só que deixa o cara trabalhar. Acho que é só isso, deixa o cara trabalhar, né? Ponto. E o que você acha que
que atribui muito esse problema psicossocial na cabeça do ser humano? E o ruim é que, assim, o que impacta é que impacta na vida dele. O que acontece dentro da empresa vai trazer prejuízo para a vida dele. Ele vai chegar em casa e ele vai estar mal, e ele vai estar com baixa autoestima. É um negócio monstruoso que vai acontecer na vida dele, porque ele cometeu um erro no trabalho, né? Então, isso precisaria ser acolhido. Então, o risco psicossocial, ele é do trabalho, é da empresa, é da organização da empresa, não é dele. Não tem nada a ver com a concepção dele. Por que eu falo isso? Se ele sair desse posto de trabalho, vai entrar um outro João, Joana, José, Maria e vai adoecer também. Entende a diferença? Então, eu Uhum. venho com o meu problema emocional e vou para a empresa, tudo bem. Mas se aquele posto de trabalho está adoecido, ele vai adoecer 100 funcionários. Não vai Até o ser cara só que o está José. bem. Até o cara que está bem, né? É até o cara que tá bem. Só que assim, existe até um ponto que uma psicanalista minha, a Adri Bassi, maravilhosa, ela falou uma vez pra mim, eu tava numa empresa que eu falava assim, nossa, mas esse ambiente é muito tóxico. Por que isso? Por que aquilo? Ela falou só assim pra mim, mas o que você tá fazendo lá? Né? Aí E que aí tá. vem o ponto. O funcionário que tá bem, ele nem fica, Duque. Nem Ele não fica. fica. Porque não parece que não casa. E aí foi com uma reflexão, o que eu tô fazendo lá, bicho? Qual é o meu Mas problema, o né? cara fica, o cara fica. Aí tem um outro problema, acho que também importante, cultural. Que a pessoa vai trabalhar e ele esquece de sempre estar se atualizando, Uhum. estudar, melhorar a performance, porque dá subsídio para ele ter coragem de falar: meu, é É. tóxico aqui, fui, entendeu? E vai É. embora. Ó, o Luciano, um grande amigo, viu, Lívia? Luciano do Em Questão Cast, que você tem que participar com ele, meu brother, tá perguntando assim, ó, Duque, pergunta para ela se ela acha que estamos retrocedendo, pois não existe mais não existe, pois não existe liderança, não tem mais É, liderança. existe uma diferença muito grande em questão cast, né, que você falou, é, do líder para o chefe. É, O chefe é aquele carrancudo. Pô, o líder, ele é outra pessoa. Então, assim, não existe liderança. Eu acredito bastante, tem muita gente se empenhando nisso, mas o perfil normal da liderança é a chefia. A chefia grita, a chefia impõe, a é. chefia corrige na frente de todo mundo, então não tem. Agora, com relação a gente estar retrocedendo, eu até postei no LinkedIn um texto há uns anos atrás, falando exatamente o ponto de que a gente está saindo da era do robô. As pessoas falam, agora é a era do robô, o robô vai dominar. Não, gente, a gente está saindo. Porque antes, o humano tinha que cumprir 8 às 18, não pode ter dor de barriga, não pode ter um minha cabeça não tá boa hoje. Agora, com os riscos psicossociais, com o NR1, isso tudo aqui começa a cair por terra. Então, a gente deixa de ser um robô, de cumprir, bater o horário, É aquela para coisa de ser uma encaixar. pessoa. Exato, porque o robô, ele dá conta de fazer isso aí. O robô dá conta de chegar, de não ter dor, de não ter nada, de não brigar com o namorado, de não ter treta com a namorada. E o robô faz. Agora a gente está saindo dessa era. Então, eu não acho que a gente está retrocedendo. Eu acho que agora, nesse momento, 2026, é o momento que vai marcar a história, porque marcou lá atrás o lance do EPI. Quando tinha que colocar né, você tem assim, uma coisa histórica de acidentes e mortes no trabalho, que isso não é que acabou, né? Infelizmente, muita coisa ainda acontece, mas assim, teve que virar lei. Agora a lei é cuidar da cabeça do trabalhador. Sinto muito, empresário, é mais um BO, mas se a sua empresa tá ok, não tem com que você se preocupar. E às vezes, Agora, se você se preocupa, tem BO. e às vezes cuidar também no formato da estrutura geográfica da empresa. Não só da forma de liderança, mas como é que eu posso ser um líder top, top, bacana, amigo da galera, mas o ambiente não propicia. É uma cadeira quebrada, é uma É. mesa que não sei o quê, é um café que não tem, é um banheiro que está trancado. Passa, sei lá, eu tô viajando aqui, viu, Lívia? Viajando. É um negócio que constrange o cara.
também é um negócio que vai ter que investir uma grana É. para melhorar o ambiente. Você entendeu? Sim, sim. Então, mas é Favorável. que o ponto do que é que assim, todo esse circo que está se fazendo sobre NR1, ela Hum, tem a ver com um negócio chamado NR17, bacana que você vai que falar. chama ergonomia. Aí eu vou entrar do que é exatamente no ponto que você está falando. Sensacional. É o ambiente, a ergonomia trata do conforto do trabalhador. Aonde? A cadeira, a mesa, se tem água, se está quente, se está É frio, isso. se o cara está passando mal. E os riscos psicossociais. Então, um bom ergonomista, um bom avaliador do ambiente, ele avalia há muitos anos, ele avalia os riscos psicossociais. Você sabe que eu vou vender, às vezes, o vigilante que fica na porta, e eu coloco sempre um banco semi-sentado. Banco semi-sentado. É Sei, já economia do vi. cara, porque o cara fica 12 horas lá de noite e 12 horas de dia. Uhum, é, Aí eu vou com a proposta na mão, com o meu time lá de vendas, aí o cara fala, mas Luke, por que o teu banco custa R$ 700 e o outro custa 100? Porque o outro é um banquinho de madeira, filho. Se você nossa, ficar 5 minutos sentado lá, você não aguenta. uma falta de respeito. No bem-estar do meu profissional para te É, atender bem. uhum, É defesa de projeto. Eu não é, posso me submeter a vender um negócio que é mais barato e deixar o cara passando mal lá, não é? exato. É. Então, a ergonomia, ela vai dizer assim. Aí eu pergunto para você, né? Vou jogar uma pergunta meio retórica. Para quem qual é o tipo de empresa que tem que atender NR17? Eu vou falar para você, sabe o quê? Hum, Todas as empresas que têm humanos trabalhando. Se ponto. você só tem máquina, tá bom, vai viver sua vida, vai dar tudo certo. Agora, se você tem um humano, você É, tem que atender NR17, cara. E não é de hoje, é desde 1978. então. Então você está Ponto. falando que estão se apegando na NR1, Uhum. mas tem outras NRs Atreladas. tão quanto importantes ou mais importantes, atreladas, né? A NR01. A É um NR01, composto. ela fala de tudo, ela fala Fala de de tudo. tudo, ela fala de todas as NRs. Tá. Essa é a NR1 que o povo tanto fala por aí. Mas a sua empresa pode ser um hospital, aí ela tem que atender NR32 Sim, e a NR17. tá A sua bom. empresa pode ser um frigorífico, aí tem a NR específica que agora eu não lembro, e a NR17. Aí tem as empresas de telemarketing, que tem uma regra específica na ergonomia. Então, é um negócio tão complexo. Aí vem alguém e fala assim: não, não, vem cá, chega aí, eu vou te dar um questionário, você joga aí na sua empresa e aí você tá. Não, cara, e os condomínios estão caindo nesse golpe, né? Ah, pega aí um PGR qualquer, joga aí, cara, o piscineiro, ele tem que ter um treinamento específico. A pessoa que tira o lixo, ela tem risco biológico, porque se o morador jogou sangue, um papel com sangue, um algodão com sangue no lixo, É ela está biológico, exposta a risco hospitalar, para você ter uma ideia. justamente. Então, não é fácil assim, não é simples. Joga um questionário que está tudo certo. É, É um só negócio é mais preencher embaixo. esse ponto. É. Agora, como é que vai ser a fiscalização desse processo todo? Basicamente, o que está acontecendo, a coisa mais urgente, porque assim, o governo contratou de verdade, isso não é um boato, contratou em 2025 850 e tantos novos fiscais do trabalho. Eles vão atuar no Brasil inteiro. Isso já está acontecendo, a gente não tem como frear. Mas eles vão começar por onde, Lívia? Vão começar pelas empresas que estão com alto índice de afastamento, porque aí você tem o e-social. O Isso. e-social, a pessoa apareceu com um atestado de dor de dente, vai para o e-social. A pessoa apareceu com um atestado com um tal do CID com burnout, vai para o e-social. Então, quais são as empresas que serão primeiramente fiscalizadas? As empresas que estão com alto índice de absenteísmo, as pessoas que estão se afastando. Tá. Aí eles vão receber uma visitinha lá do fiscal, porque isso está sistêmico, né? Se joga no sistema, o sistema faz um. Acabou. E denúncias. A denúncia no Ministério do Trabalho, ela é sigilosa, gratuita, está aberta para quem quiser fazer. Tá. Então, teve denúncia, vai ter fiscalização. É basicamente isso agora.
O cara está esperando baixar a fiscalização, é uma estratégia, não tem problema, teoricamente. Ele vai ser Mas notificado no primeiro momento, né? vai ficar caro isso aí se aparecer o fiscal, bacana. Mas por que que ele, então, já que ele quer descumprir a lei, por que que ele registra a pessoa? Então. Se ele está querendo cumprir metade da lei, uma parte da lei é registrar, pagar o FGTS, pagar o INSS, dar férias, mas eu não quero fazer NR1. A NR1, as normas, elas são baseadas na CLT. Então, se o cara está cumprindo dois artigos ou 5, então não cumpre nada logo. Pega qualquer pessoa na rua, joga aí para trabalhar e tá tudo certo. Agora tem uma questão, vou colocar um tema. Tem muita empresa usando o PJ. O MEI. Um MEI aí para o cara trabalhar e tal. E ele vai seguir a mesma carga de cobrança, infelizmente, de um CLT, certo? Certo. Como é que é isso? Como é que o E-Social não vai enxergar isso, né? Você não tem como lançar o MEI no E-Social. Só que a lei, a própria NR1, tem uma cláusula que eu estava com ela na ponta da língua, porque é tanto numerinho, mas ela diz expressamente, se você está absorvendo PJs, né, um terceiro para trabalhar, e seja ele, Duque, um MEI, uma empresa de limpeza, uma empresa de segurança, qualquer coisa. Se está sob a sua tutela, sob a sua rotina, você é responsável. Tá bom. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu atendi um condomínio que ele não tem limpeza orgânica, ele tem uma limpeza terceirizada. Okay. O que ele tem que fazer, já que a limpeza está exposta a risco biológico, né? Sem falar no químico, porque o químico geralmente é produto do dia a dia, produto de limpeza. Ele tem que ligar lá na terceirizada e falar, eu quero o seu PGR agora. Tá. Eu quero saber o que você está fazendo para que a pessoa tal, a Maria, a Joana e a sei lá quem... Tá vendo como conduzir nesse material. Exato. Você está treinando eles, eu estou vendo que tem EPI, mas eu quero saber se tem treinamento para questão biológica, se você tem o PCMSO, porque o condomínio não precisa ter essa preocupação se ele está terceirizando, mas é responsabilidade dele absorver terceirizados que estão controlando isso, entendeu? É muito sério. Muito sério, e aí eu vou num ponto que é o treinamento do treinamento, porque a equipe operacional ela tem que andar par e passo com essa informação para saber traduzir isso para o time de ponta. Sim. Né? Então, porque não adianta falar, poxa, eu contratei a empresa, mas a empresa falou que o pessoal é treinado. E aí fala, cadê o treinamento? Não tem papel nenhum. Não tem nada, não tem nada que prova. Não serve. Entendeu? Não então serve. É um negócio muito sério, porque existe uma supervisão em cima disso. E tem que estar habilitada a esses tipos de contingência, né? O síndico, na verdade, talvez ele esteja muito mal orientado. A questão do NR1, ele vai atrás de um PGR, ele vai atrás de um questionário, sendo que ele tem que ir atrás do terceiro. Eu sei que tem condomínios que tem tudo orgânico. Eu tô vendo até que tem um rapaz, Gerson Sonhador aqui de Praia Grande. Praia Grande, na praia, aqui aqui em Santos, essa região aqui da Baixada Litoral Sul, talvez a gente tenha condomínios pequenos demais, antigos até, que tem diversas questões estruturais, talvez, e que a pessoa, eles absorvem, eles não têm terceiros, eles só têm funcionários orgânicos. Então, a responsabilidade é 100% do síndico. Agora, Total. Se ele contratar a terceirizada, aí é corresponsabilidade. E é de uma forma bacana, que legal, eu vou contratar porque assim eu me livro do BO. Mas você precisa fiscalizar como síndico. Sim. Você tem que pegar o PGR do cara. E eu ajudo, inclusive, os síndicos a ler o PGR, interpretar o PGR, agir de acordo com o PGR, fazer o registro dessas coisas que você está falando. Pô, teve um treinamento, cadê a prova? Isso tem que virar um dossiê, porque se baixar a fiscalização, você pega e fala, tá aqui, ó, tá tudo aqui. É só isso.
simplesmente emitir um certificado, né? Engavetar. Emitir realmente o que foi feito, qual foi a grade curricular disso e tudo mais. Ó, o Gerson está falando uma coisa aqui importante. Uma pergunta para o síndico profissional. Qual o melhor CNPJ MEI dentro do CNAE que devemos escolher? Ou qual o melhor CNPJ para prestar serviço para condomínio? Ih, Gerson, eu vou ficar te devendo essa. Isso aí é uma pergunta mais para contador. Um contador vai conseguir te falar sobre a questão do CNAE, mas isso nada tem a ver com a questão do psicossocial. O MEI, independente da atividade de CNAE que ele tenha, ele já é liberado do PGR. Tá? O MEI não tem que fazer PGR. A empresa que contrata o MEI, que o MEI trabalha na empresa dele, é responsável por esse MEI. Então, o MEI tem que estar dentro do PGR da empresa. Exemplo, esse condomínio que eu peguei, que ele terceirizou a limpeza, ele tem um síndico profissional. E esse síndico profissional é um MEI. Então, a entrevista foi feita com ele foi incluído no PGR, porque ele está submetido aos riscos psicossociais do condomínio. E vou falar, risco psicossocial no condomínio, em sua grande maioria, quem é? O grande morador. Aquele querido que vem com 1000 pedras na mão para cima do síndico. Esse é o maior risco psicossocial no condomínio. Em geral, tá? Em geral. Tem condomínio é mais, outros é menos. Tem uns que tem que blindar a portaria porque tem ameaça de morte, que é uma loucura. Eu estou rindo, mas é de desespero. É uma loucura, mas é real. Então, o grande risco dentro do condomínio é o morador. Porque, e aí o MEI que está trabalhando lá, que é o síndico, ele está submetido a esses riscos psicossociais. Isso tem que estar no PGR. Sozinho, né, meu? E ele está sozinho. Porque o cara é Porque quando a gente fala de terceirizado, é uma grande corporação. Vários funcionários, tudo mais. Tem, às vezes, um psicólogo dentro da empresa que vai ajudar, um assistente social e tudo mais. Mas quando o cara é autônomo, né? É um MEI autônomo, que é um cara sozinho, um profissional liberal. Ele não tem apoio. Então, acho que deveria ter aí até uma condição do síndico ter um conselheiro, de todo esse estresse que ele carrega, por exemplo. Concorda? Pô, se eu tiver espaço para falar aqui do Silvério, nosso querido amigo. Ele. O Silvério é um cara. Ele é o cara que vai dar esse apoio para o síndico, né? Ele pode desopilar o fígado do cidadão, né, meu? A descompressão. A descompressão, porque isso essa carga que é muito complicada, né? E você acha que, com tudo isso, com todo esse ambiente, um dia teremos um mundo, um pensamento mais num platô mais tranquilo? Ou sempre vai existir essa cobrança? Porque, ou é uma utopia o que eu estou falando? Nunca, vai ser sempre uma loucura. Eu acredito que com essa força da lei, porque a NR1 ela é a lei, a NR17 é uma lei, vai ser uma obrigação, não é mais uma questão de escolha. O chefe, o líder, o dono da empresa, que não consegue dizer para um funcionário de uma forma tranquila, não vou nem falar não vou romantizar, tá, Duque? Não. Se o cara conseguir chegar para um funcionário de forma respeitosa, só respeitosa, e falar, oi, eu preciso que você faça tal coisa, vamos trabalhar em cima disso. E se ele não consegue falar isso, ele tem problemas emocionais seríssimos. Por causa da lei, ele vai ter que tratar. Então agora, nisso que você falou, você acha que agora, eu acho que agora sim é um marco, é um grande marco histórico, porque da mesma forma que a gente diminuiu mortes e a grande irresponsabilidade da segurança do trabalho há tantos anos atrás, agora é um marco que daqui 10 anos a gente vai falar, putz, cara, 2026 foi uma luta, mas a gente conseguiu implantar e hoje a gente consegue ter gente que não está se matando, que não está tendo burnout, que está conseguindo olhar para a família, que não está trabalhando no final de semana porque o chefe está ligando. E, gente, isso é muito comum, é uma loucura isso, é muito comum. Então, acredito sim que essa utopia é muito possível, nem é utopia mais. Agora já não é mais. Não é mais. Dia deve ter sido. O que eu agrego, sabe, Lívia, é o pensamento que todo mundo acha que não tem punição. Infelizmente, a gente vive num país
que é esse pensamento. Ah, eu sou impune e ponto. Não tem ninguém, não vai ter a quantidade de fiscais necessários, não vai ter isso. A gente corre. Aconteceu o caso, gente. Eu não queria nem falar sobre ele, mas a menina foi fazer um esporte radical. E, infelizmente, uma fatalidade. Aquilo foi um assassinato, gente. Então, quer dizer, imprudência total, sem descabida. Porque o pessoal fala, vai no Val da Valsa, sabe? Não vai da valsa, vamos embora. Mas tomara que tenha realmente as sanções, né, devidas para que tome um corpo diferente, com responsabilidade real. A gente tem um caso muito famoso, que é o da Isabela Camargo, da Globo. A Globo foi multada em 10 milhões de reais. Bom, por causa... ela começou todo esse negócio aí também. Ela começou. Então, assim, não foi só por causa dela. Houveram outros casos lá dentro, né? Então, assim, a gente já tem caso de multa. O problema é que, assim, juro por Deus, os empresários estão simplesmente falando isso. Aqui na minha cidade, nunca vi um fiscal. Então nem registra o povo. Nem registra o povo. Então o cara vai de uma forma... É triste isso. Porque é selvagem. É selvagem. Aí tá lá, ó, Luciano, vamos lá, dois comentários importantes. Como a NR01 impacta a contratação de empresas de manutenção, limpeza e segurança? Isso, você já estava falando sobre isso. E o Gerson, por esse motivo e outros que estou me qualificando cada dia mais. Hoje tenho conquistado 82 certificados e fico pendurado em informações na internet, através de live, vídeos, etc., em busca de informação. Legal. Então, ele está conectando. A Silvânia, entendo que dentro dos condomínios, esse seja um momento de conscientizar os moradores, as abordagens com os funcionários do condomínio. Importantíssimo. Tá bombando aqui a pergunta. Tá lendo junto aqui? Sim, estou vendo aqui. O Luciano novamente. Que bacana, Lu. O que é o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, e como ele se aplica aos prestadores de serviço. Como os condomínios podem contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável para os prestadores de serviço. Vamos lá. Vamos lá. Vou começar aqui pelo... Luciano do Em Questão. É isso? Isso. Como a NR1 impacta na contratação de empresas. É muito simples, tá? Mas é de uma responsabilidade muito grande. Tem uma ação que você precisa fazer na hora de contratar um terceiro, seja de qualquer categoria, tá? Segurança, limpeza, piscineiro, câmera, desde que a pessoa trabalhe no seu condomínio com uma rotina, com horário, carga horária, que ele esteja submetido àquele ambiente diariamente. Isso caracteriza você incluir isso nas suas preocupações. Então, você só vai fazer uma coisa. Empresa X, estou te contratando, tá aqui. Eu quero saber o seu passado, quero toda a documentação e o PGR. Tá. Só que o ponto é, o que você vai fazer com esse documento, cara? É isso, você precisa aprender a ler o PGR e questionar. Eu tô vendo aqui no seu PGR que o seu funcionário da limpeza precisa ter uma luva internacional, sei lá qual. Você tem essa luva, aí você vai verificar se ele tá com a luva. Se na hora de tirar o lixo, ele tá com a luva. E aí eu posso abrir um parênteses sobre isso? As empresas sérias têm um profissional de segurança do trabalho. Exato. Que vai lá no cliente, antes do comercial, vai fazer a proposta bonitinha, aciona a segurança do trabalho. Esse técnico, ele vai até o cliente. Exato. Para fazer análise real do que esse dos funcionário perigos. vai trabalhar. É sobre isso. É sobre isso. Porque senão então, basicamente, dá o BO. Chegando na parte prática, né, para instruir o síndico que está aqui, você vai pegar o PGR e você tem que cobrar da empresa a ação que está no PGR. Se ele tiver um SESMIT, você vai falar, cadê o seu segurança do trabalho para vir aqui avaliar o meu ambiente? É isso. Cadê? Eu preciso dele aqui.
É isso. É Então, é porque isso que impacta. isso é utilizado em grandes indústrias. Por Exato. que que no condomínio não é assim? É. Condomínio é o mesmo fator, gente. É o mesmo, às vezes até pior. Até pior. Ó, a galera tá aqui num papo muito bom. É, Aí Renato, deixa eu só seguir com o Gerson aqui. depois a gente lê. Desculpa, perdão. Pode ir, O pode ser. Gerson, é isso. Você tem que ser multidisciplinar. Eu acho que o síndico não tem opção. Ele precisa entender pelo menos um pouco de cada coisa para poder, pelo menos, questionar os profissionais especializados. Então, você não tem que saber de tudo, mas você tem que saber um pouquinho, o suficiente para falar assim: mas espera aí, você está fazendo isso aqui, você está fazendo aquilo outro. Então, bacana você ter essas certificações e continue assim, que todos Parabéns, sejam assim. A parabéns. Legacy Connect, você disse o nome da pessoa, eu não me lembro. Silvânia. Silvânia. Dentro dos condomínios, seja o momento de conscientizar o morador. Eu vou dizer para você, Silvânia, o meu plano de ação inclui educar o morador para X, educar o morador para Y. Como assim, Lívia? Simples, o porteiro reclamando, falando, pelo amor de Deus, tem hora que está chegando iFood, tem hora que está chegando peru escolar, tem hora que está chegando visita, tem hora que está chegando encomenda do Mercado Livre, e o morador vem reclamar que eu ainda não interfonei para ele, não sei o que. Então, uma coisa do plano de ação que eu instituí, educar o morador aos horários de pico, ele descer na portaria e pegar a própria encomenda. Por que que ele tem que esperar o porteiro se desafogar daquilo tudo 40, 50 minutos depois para poder registrar a encomenda? Então, morador, ajude a portaria, né? Então, esse é um dos planos de ação que, por exemplo, de educar os moradores a serem mais respeitosos com o síndico. Eu tenho o direito de exigir alguma coisa porque eu estou pagando, ok, mas vamos ser respeitoso, né? Se o seu chefe tem que ser respeitoso, por que que você não pode ser respeitoso com o síndico? Então, é nesse caminho aí, tá, E o Silvânia? porteiro nos ajuda, gente, é uma categoria importantíssima. Até É. porque o morador recebe do aplicativo a informação que chegou a comida. Sabe por que isso Por que que acontece? ele não desce antes? Sabe por que isso acontece, Lívia? Eu trabalho com isso há 24 anos, tá? É porque o morador acha que o porteiro não faz nada dentro da guarita. É triste. É triste. É Vamos para triste. outra? O PGR, o que é o PGR e como Porque ele se aplica aos prestadores de serviço. isso. Eu entendo que esse prestador de serviço é um terceirizado, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Depois, se não for isso, me corrija. Mas o PGR é um programa vivo. Ele é um documento, mas ele tem um monte de anexos. Então, se eu fiz um treinamento hoje, eu anexo isso ao PGR. Então, o PGR, ele tem qual é o risco, como é que eu vou mitigar esse risco e a prova de que eu estou mitigando esse risco, tá? Então, eu estou falando muito superficialmente por conta do tempo aqui que a gente tem, mas é basicamente Não, isso. maravilhoso. Você está dando uma aula aqui fundamental, viu, gente? Aqui a aula da Lívia é esclarecedora, realmente. Porque depois eu vou subir esse vídeo no YouTube para todos Legal. assistirem. Aí, O- como os condomínios podem contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável para o prestador de serviço? Eu acho que a gente precisa ver se vamos supor, o zelador, o gerente de condomínio e o síndico estão tratando os prestadores de serviço com devido respeito. Já começa por aí, e aí a gente já mitiga vários tipos de problemas. Então, o porteiro cometeu um erro, que é normal, o segurança cometeu um erro, tá, mas a gente acolhe essa pessoa. Ou a gente liga para a Orienta. terceirizada falando um monte, É. Não, entendeu? Então, isso é uma forma do condomínio e do condômino ajudar. Então, todo mundo é humano, todo mundo vai errar. O problema é que alguns erros causam a morte de pessoas, isso é muito grave, mas se são erros que a gente pode tolerar, gente, e até o intolerável, ele foi causado por vários erros. Então, vamos ser humanos. Eu acho que, basicamente, respondendo a pergunta de uma forma muito objetiva, as pessoas são humanas e elas vão errar dentro do ambiente corporativo, lá no prédio da Faria Lima, e vão errar no seu condomínio, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente, tá? Para melhorar. e orientar também a pessoa, porque assim, não adianta o morador entrar em combate com a limpeza, ou com o zelador, ou com a É, portaria. Absorve a situação, relata isso para o síndico, que o síndico vai chamar a empresa que é a gestora do é. ambiente, e não entra em confronto com esse funcionário. Não Sem vai resolver, humilhação. não vai resolver nada, só vai alterar Exato. os ânimos.
Exato. Renato, muito obrigado. Renato, meu marido. É o teu marido? É. LM72, é isso? É. Ô, Renato, muito bem-vindo. Obrigado por prestigiar. Outra semana eu vi que um morador tratava com preconceito terceiros e funcionários. Como é possível abordar esse assunto e disseminar informação para que se construa, que se construa essa consciência nos moradores? Bacana, hein? Então, e é legal, ó, desculpa pelo latido aqui da minha cachorra, mas ela é a minha guarda-costas. É guarda-costas. Então, é muito legal isso, porque parte do plano de ação que está dentro do PGR, olha que legal, a gente está costurando uma pergunta na outra. O PGR tem um tal do plano de ação. Tá. Então, quando eu tenho que conscientizar o morador sobre racismo, preconceito, agressividade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer treinamentos que eu vou ter que colocar isso numa plataforma online. Então, eu sou síndica, eu preciso educar o meu morador. O que eu vou fazer? Eu vou levar para as assembleias alguém que possa falar do tema. Eu vou colocar nos grupos, olha, pessoal, a gente tem que respeitar. E tudo isso tem que ser documentado, porque o PGR precisa provar que alguma coisa está sendo feita. Aconteceu um assédio moral com uma pessoa da limpeza. O que o síndico está fazendo para isso? Registrou o boletim de ocorrência, levou a pessoa para um entendimento, uma palestra, um treinamento. Então, isso tudo tem que estar registrado, tá? Esse é o caminho. Legal. Isso é importante porque vai balizando, e a gente sempre volta naquela palavra que é o respeito, né? Missão síndico, Antônio Tavares. E como fiscalização se funcionário que usa? Antônio, fala aí, me explica um pouco mais essa pergunta aí. Será que é tipo assim, como fazer a fiscalização para saber se o funcionário está usando o quê? Um EPI? Usa EPI. Ah, tá, legal, boa. Talvez seja isso, né? Talvez seja isso. A fiscalização, ela acontece dentro do condomínio, então o síndico, o zelador, tem que prestar essa atenção. E se ele se recusa a usar, é advertência, isso está na lei, e ele pode ser demitido por justa causa por se recusar a usar o equipamento de segurança, tá? Então, isso está na lei. Está na lei, ponto. Está na lei. Luciano, a NR01 deve ser vista apenas como uma obrigação legal ou como uma ferramenta de proteção à vida e redução de riscos a todos os envolvidos. Como é que você enxerga? Acho que a resposta já foi dada aí na própria pergunta. Aí, né? É sobre isso, gente. Se você vai cumprir a lei, bacana, porque a lei, você coloca o cinto de segurança porque você quer salvar a sua vida ou porque você não quer tomar multa. Talvez pelas duas coisas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí, a NR1 é isso. O Antônio voltou lá, porque realmente é do IPI. Ele já pegou funcionário no prédio dele lá, que não estava usando o básico, bota ou luva, enfim. E já Deixa eu te contar Eu vou até te cortar um pouquinho agora, Duque, só para pegar esse gancho aqui. Você sabia que o EPI é o último recurso na segurança do trabalho? É verdade? É o último, cara. Você sabe por quê? Porque depende de humanos. Então, velho. Você entendeu? Então, primeiro você vai tentar mitigar o risco com uma máquina, com uma barreira, com sei lá o quê. Por último, você vai dar um capacete pro cara e você sabe que ele vai acabar não usando, só que você vai ter que repreendê-lo, tá? Sem humilhação, sem não sei o quê, mas chamar, olha, talvez tenha faltado orientação até na admissão do cara. Se ele usa EPI, ele tem uma ordem de serviço. Se ele tem ordem de serviço, ele tem que ter tido uma entrevista, né? Uma integração dessa ordem de serviço. Então, isso é um problema. O povo cobra do funcionário, o funcionário nem sabe o que está fazendo ali. Mas você sabe que eu visitei uma vez uma obra, entre várias vezes, aí eu estava lá com o capacete, o engenheiro para ver assim, o Duque, na verdade é o seguinte, isso aqui é uma proforma, você vai colocar, mas se cair uma viga aí de 1 tonelada, não capacete nem nada. É bem isso. Eu gravei isso, falei, então vamos embora, é só para passar. É triste, mas é real. É triste. A gente ri, mas infelizmente. Aí eu vou nessa fala que você disse. Ok, o capacete não segura uma viga. Mas se tem iminência desse negócio tá meio
balançando vai cair, uma rede de proteção, uma Uma série barreira de coisas, é. que Se acontecer de uma viga antecede o... cair, Hã? muitas coisas aconteceram antes dela cair. Então, justamente, muitas coisas aconteceram. Então, olha que bacana. Tá fazendo sentido a live para você, Lívia? Pô, demais. Top, né? O Gerson tá aí, ó. Muitas das vezes o síndico profissional não está no condomínio e o funcionário não obedece às normas de trabalho e uso, do uso de IPI. Aí, ó. É. É isso aí, mas tem o zelador, né? E tem as câmeras. E tem as câmeras, né? Aí você pode comprovar isso. Então, assim, entender, eu falo que tem um tipo de palestra que eu dou que fala sobre o valor da vida. Mais do que lei. O funcionário, jura por Deus que você quer perder um membro trabalhando? Ah, não quer. Tanta vida pela frente, você tem muito copo de cerveja para levantar ainda, você quer perder uma mão? Muita festa para fazer, tocar, bater palma. Pô, para, velho. É Cara, basicamente isso. é igual fazer seguro, gente. Ele não quer fazer seguro para ser roubado. É, Sei lá, uma é para analogia. dormir em paz. Mas dormir em paz, sei lá, É, né? O cara não quer se machucar, né? Ó, a exato. atualização do NR1 exige gestão de riscos psicossociais. Na prática, como uma empresa consegue mensurar algo tão subjetivo quanto estresse, pressão excessiva, assédio, esgotamento emocional, e aí vai. Sem transformar a norma em apenas em um documento burocrático. É, Exatamente. Eu acho que existe uma resistência dos empresários com relação a isso, porque assim, mas isso daí, uma coisa é eu chegar numa empresa com um decibelímetro, uma coisa é eu chegar numa empresa com um termômetro, e a gente vai fazendo isso com ferramentas técnicas. tá. A forma do psicossocial, e eu sou psicanalista, então eu consigo ouvir o funcionário. Mas o que ele vai dizer, ele só vai dizer coisa ruim. Olha, um funcionário falar uma coisa ruim, tudo bem. 2, 3, 10 funcionários falam. Existe alguma coisa aí, minha gente. Então, assim, eu fui numa empresa que os 2 primeiros que eu entrevistei, eu falei, pô, peguei mais um caso que tá tudo certo. Como é que pode? Tá tudo Como é numa que boa pode? aqui. E juro por Deus, do terceiro ao 19º funcionário, só foi coisa triste, gente. Ladeira Então, abaixo. assim, se eu tivesse entrevistado só 2, eu teria saído de lá, feito um É, PGR lindo, com florzinha, coraçãozinho, tchau. é isso aí. Mas eu fiz um plano de ação. Cara, foi um trabalho lindo, lindo. E eu sentei com sócios para falar, cara, o que está acontecendo com a sua empresa? Ela vai ruir. A sua empresa está enlouquecendo, os funcionários estão isso, aquilo. E você sabe qual era o maior problema deles, Duque? É, Comunicação, eles só olha, precisavam falar o que estava acontecendo no grupo do WhatsApp. Gente, estamos olha, contratando supervisor. Gente, vamos abrir uma nova unidade. Era só isso, só que isso. resumia não sei quantos problemas. Olha isso. Olha que absurdo. E eu consegui mapear isso tudo. Eu estou em contato constante com eles aqui. Isso já tem mais de mês. Hoje mesmo ela me deu uma devolutiva. Falou, pô, Lívia, estamos evoluindo. Eu falei, cara, e me dá vontade Legal. até de chorar. Ai, que legal. Porque é esse o objetivo. Eu, como psicanalista, tenho esse objetivo. Talvez outras pessoas tenham o objetivo de vender PGR. Mas eu tenho realmente a esperança do mundo melhor, você entendeu? Eu também, mas porque você sabe o que está falando? Então tem que fazer uma análise muito mais profunda, senão vira amostragem. E aí você Exato. vai pegar os dois lá e tá tudo lindo, maravilhoso, o negócio explodindo lá. Na segurança do trabalho, Duque, e na ergonomia, existe um negócio que é chamado grupo de exposição. Eu não preciso chegar no seu condomínio e entrevistar todo mundo, não, tá? Eu não sou obrigada. Por Não, não, lei, obrigada. Ótimo. não. Eu posso chegar, pegar uma amostragem lá, você tem 20 funcionários, eu pego 4 para Ok, entrevistar, ok. tchau, e vou embora para minha casa. E tudo bem. Eu entrevisto todo mundo, inclusive os sócios, os síndicos, e é aí, porque eu acho um absurdo você não ser ouvido. Então, é isso também. Porque aí gera também um outro estresse, né? Poxa, veio aqui e não me ouviu. E às vezes você não pegou o cara com a dor, né? É isso, é Legal. injusto. Não Ó, funciona. antes de a gente ir para o final e não esquecer, o Gerson falou, Duque, pede o contato, passa o teu contato para ele seguir. O pessoal quer Da seguir. professora. Passa o teu Instagram. Vou passar aqui, ó.
Coloca aí no, Eu na coloquei aí no chat, vê se deu coloca no certo. chat, galera. Muito importante, fazem pergunta para a Lívia. Se tiver também um condomínio que precisa ter uma palestra para moradores, Pode de contar comigo. conscientização, as empresas de segurança, empresas de uma forma geral, a Lívia está super disponível, né? No sentido de ajudá-los e fazer esse acompanhamento, não é isso, Lívia? Eu também Exatamente. recebi um fato aqui, tá? Não, é Me isso mesmo. corri. É isso mesmo. É todo plano de ação que envolve educação de morador, educação de líder, educação do. Porque, assim, do trabalhador, para finalizar, mas tudo é uma questão de educação, gente. Tem gente que vem de uma época onde o racismo era normal, cara. Você vai fazer o quê que esse cara vai trancar numa cadeia? Você vai tentar educar. Então, o morador, ele pode ser de qualquer geração. Os mais novos têm uma tendência a serem mais acessíveis, mas os mais antigos, né, para não dizer outra coisa, eles têm uma resistência maior. Como Não. que eu não vou tratar mal um porteiro? Meu pai sempre tratou mal um porteiro. Então, É, precisa ter esse olhar. tem que Então, a gente mudar, educa. mudar a cultura. As gerações mudaram muito. Uhum. Então, às vezes, você é um cara igual eu lá, das antigas, dos anos 60. Tem um porteiro lá que é geração millennium, e sei lá o quê, e está novo. Ele conecta muito mais rápido do que eu. Então, eu não posso. Eu tenho que me adequar, talvez, a essa vida nova. Exato, é. Então, existe todo um cenário que a gente tem que avaliar. Tem muita pergunta aqui, Lívia. Galera, a gente está para o final. Tá muito bom, te agradeço demais. Mas Muito assim, bom. eu peço que vocês mandem as perguntas ou os comentários pro Instagram da Lívia, que está aqui, @ergo_, né? Isso. Análise. Aí vocês podem tirar as suas. Ah, o meu amigo Silvério tá seguindo. Silvério é um cara que fala disso aqui com maestria. Imagina o papo da Lívia com o Silvério, gente. Não, o Silvério é meu parceirão, eu Eu sou não parceira sou nada, dele. eu não sou nada na fila do pão. Você sabe, Lívia, que o Silvério, para mim, é o melhor host de podcast dos últimos tempos. É Eu falo isso sensacional. abertamente, eu falo isso com muito carinho e muito respeito e orgulho de ser amigo desse cidadão. Ele tem o melhor podcast do mercado condominial que existe na face da Terra. Isso é uma constatação do Duque, tá? Um dia, quiçá, chegarei a ser comunicador igual a esse cidadão. Não, o Silvério é ótimo. Eu acho que, de verdade, ele realmente ele tem uma preocupação real com humanos, tá? Então, ele não fala isso para vender produto, Ah, mas não, ele é dele, porque é, quando a gente conversa, ele faz pergunta real do tipo, nossa, cara, eu queria muito ajudar os síndicos é de verdade o que ele sente mesmo. e olha, e vou te falar uma coisa: ele só há 2 anos existe no mundo condominial, hein, gente? Pasmem, esse rapaz está somente há 2 anos falando de condomínio. Eu converso É. com ele e realmente me surpreendeu. Ele é uma presença magnífica nesse mundo. Não, e falando até É. quem acolhe o síndico, né? Porque eu escuto muito de síndicos machucados, tá? Inclusive, nós estivemos na Masterclass lá no Hub, né, Duque? Hum. E eu encontrei dois síndicos que, de verdade, eles estavam precisando de um abraço, ou muito mais que isso. Você sabe daquela Gente, voz eles estavam que muito machucados, cara. daqui a pouco, sabe o que vai acontecer com o síndico? Ele vai colocar aquela plaquinha assim, com a venda, me dá um abraço. É, bem capaz. É bem É capaz. isso. Mas o cara não é ajudado, ele está sozinho, gente. É, é. Quem que ajuda ele, meu Deus? As É só balas pegam pancada, tem um neles. elogio É, na vida, não é? exato. É Bom, só BO. ó, galera, então segue a Lívia, vocês vão ter muito conteúdo com ela. E mais do que seguir, solicita apoio, solicita palestra, solicita essa mentoria Consultoria. É. que é fundamental. Eu estou muito grato em receber você nessa live, que Eu eu, que eu agradeço. retomei as lives
com uma forma muito intensa para o Brasil inteiro. Estou tentando entrevistar gente do Brasil inteiro. E, obviamente, que está fora de São Paulo, que quando está em São Paulo eu consigo encaixar no podcast. Eu fico muito feliz, coração aberto, porque o mundo condominial nos traz esse tipo de gente, essas pessoas maravilhosas como você e todos que nos escutam, que vão escutar posteriormente, que vão para esse desafio que se chama condomínio. Então, te agradeço. Loucura. Dá uma mensagem, por favor, para a gente aí. Bom, gente, é que tem muita informação caindo por aí. Então, esse sentimento de estar perdido é normal. Mas me chama lá na mensagem aqui do Ergo Análise e a gente vai trocando ideia, tá? Porque, de repente, só na luz você precisa de uma orientação muito simples, tá? Então, estar perdido, ok. Mas busque informação e a gente está aí para isso. Duque, obrigada pela oportunidade. Para mim também é uma grande honra estar aqui. E conta comigo aí, vamos meter o louco aí nesse NR1. Vamos meter o louco e fazer esse povo ter respeito, gente. É tão gostoso. Ó, rapidinho, eu queria um negócio chamado Momento Carinho, que eu comecei a receber o Momento Carinho. É tão importante, 10 segundos, gente, liga. Ô, você tá bem? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Olha o ser humano, como era lá no passado, sei lá quando era, mas veja o ser humano como o teu próximo, o seu semelhante. Porque não adianta falar, eu sou empático. Mas você viveu a vida do cara, você sabe qual que é a dor do cara. Às vezes um abraço faz uma diferença tão grande, um sorriso. É isso que a gente está fazendo aqui, transportando para um monte de gente. Então, galera, muito obrigado. Lívia, sem palavras, você deu uma aula. Foi muito bom. Professora, eu saio daqui realmente sabedor do que é o conceito de NR01, NR01 e a gente vai conversar muito mais. Fechou. Galera, se vocês quiserem um repeteco, pede lá, que a gente marca uma outra sessão. Eu vou chamar de sessão, tá? Porque foi uma terapia. Vamos lá. Muito obrigado, viu? Obrigada, Duque. Valeu, pessoal. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, Beijo. tchau.